Olá, queridos alunos! Nesse período de pandemia, precisamos ficar em casa. Mas não podemos deixar os estudos de lado. Nós do ETM sentimos muito a sua falta. Então, aperte o play, que a sua aula já vai começar. Pegue todo o seu material de estudos. Concentre-se e tenha uma boa aula. Conseguiram fazer a atividade de fração? Tiveram alguma dificuldade? Aqueles que tiveram dificuldade falaram comigo, tá? Então, quem não teve dificuldade não precisou falar com tia Laura. Mas nós ainda vamos continuar a nossa aula de fração. Todo esse conteúdo agora, né? O primeiro conteúdo é tudo de fração, tá? Vamos começar mais outro assunto de fração. Nós vimos ali fração, a leitura da fração. E a fração, ela existe tipos. Existem 3 tipos de fração. Existe a fração própria, existe a fração imprópria e existe a fração aparente. O que é isso? Vamos lá? Fração própria. Vocês lembram que a fração ela tem numerador e denominador. Numerador é o que fica em cima. Denominador é o que fica embaixo. O numerador é a parte que eu usei, ou que eu pintei, ou que eu comi. Numerador. As partes que foram divididas é o denominador. Então, na fração própria, são aquelas em que o numerador, o número que fica em cima, é menor do que o denominador, ou seja, é menor do que o número que fica embaixo. Então, aqui a gente tem o inteiro dividido em 5 partes, denominador. Pintei 3, numerador. Quando o numerador é menor que o denominador, fração própria. Fração própria, o numerador é menor que o denominador. O inteiro dividido em quantas partes? 3. Usou quantas? 2. 2 é menor do que 3, então fração própria. O inteiro dividido em 6. Usei 4. Numerador menor que denominador. Fração própria. Então, o que é a fração própria? Quando o numerador é menor que o denominador. Frações impróprias são aquelas em que o numerador é maior que o denominador. O que é isso? É quando eu vou precisar de outro inteiro para que eu possa ter o meu denominador. Aqui, ó, 5 meio. Eu usei 5, mas eu só tinha dividido em 2. Então, aqui, ó, o inteiro eu dividi em 2. E usei os 2, porque eu queria usar quantos? 5. Aqui eu usei 2. Então, eu tive que fazer outro inteiro, dividir no meio, igualzinho, e pintei 2 meio. Mas eu quero quanto? 5. Então, ó, eu tive que fazer outro inteiro para pintar apenas 1, porque eu queria 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu dividi em 2 e só usei 1, ó. 5 meio. Aqui, ó, eu queria pintar 7, mas eu só tinha dividido em 4, ó. Eu dividi o primeiro em 4, 4 quartos. Eu queria 7, então o que é que eu tinha que fazer? Outro desenho igual. E eu tinha que pintar quantos? Se eu já tinha pintado 4, eu só precisava pintar mais 3, ó. Como eu pintei, então eu fiquei, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o denominador é a quantidade do inteiro, viu? Não é a soma dos dois, não.
é somente o de 1. Um inteiro eu boto o denominador e vou fazendo outros até chegar ao meu numerador. Frações aparentes. Eita, aí vocês vão ter que saber de tabuada. Frações aparentes são aquelas em que o numerador é múltiplo do denominador. Ela parece uma fração imprópria, mas não é. Porque o numerador, o número de cima, tem que ser múltiplo, ou seja, tem que ter na tabuada do denominador. No caso aqui, ó, 16 oitavos. O primeiro inteiro eu dividi em 8. E comi o chocolate todinho. Aquele que vocês me deram. Eu comi ele todinho. Mas eu queria que só tinha 8. Eu não queria comer 8. Eu queria comer 16. Então, ó, eu peguei a outra barra que o outro aluno me deu. Né? Porque eu ganhei 2 barras, ó. O outro aluno me deu também um igualzinho. Aí eu também comi tudinho, ó. Aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ó. 16 tem na tabuada de 8. Aqui, ó, eu dividi em 3 e pintei os 3. Então, 3 tem na tabuada de 3. Então, fração própria, o numerador, o número de cima, é menor que o de baixo. Fração imprópria. O numerador, o número de cima, ele é maior que o denominador. E frações aparentes, o numerador, o número de cima, tem que ser múltiplo, ou seja, tem que ter na tabuada do denominador. Aí a gente vai ver números mistos. O que é números mistos? Número misto é uma fração que tem uma parte inteira, é isso aqui, ó. Aqui, ó. Usei esse aqui todinho, usei esse todinho. Então, eu usei quantas inteiro? 2. E uma parte fracionada, tá aqui, ó. Uma parte inteira e uma parte fracionada. E geralmente, ó, se eu atirar o 2 aqui, eu tenho que tipo de fração aqui? Eu tenho uma fração imprópria, ó, porque o numerador é menor que o denominador. Número misto, eu sempre vou ter uma parte inteira e uma parte fracionária. Aí, como é que eu vou saber quanto é daquela fração? Eu vou numerador, denominador, parte inteira. Eu pego o denominador, multiplico com a parte inteira, no caso aqui, 2 vezes 4, 8, e somo com um numerador. 8 mais 1, 9. E o denominador, tia Laura? O denominador é sempre o mesmo, tá? A gente não muda. Tá certo? E a mesma coisa se a gente fosse aqui, se está pedindo números mistos. Como é que eu sei números mistos? Numerador vezes inteiro mais numerador. Denominador vezes inteiro mais numerador. Eu tenho o próximo numerador. E o denominador será sempre o mesmo. Tá certo? Qualquer dúvida, pergunta, fala, manda áudio, tira foto da atividade que eu vou estar. Se eu não responder na hora, gente, é porque eu estou ocupada. Mas assim que eu ver, eu retorno para vocês, tá certo? Mas não deixem de fazer a atividade. Fiquem com Deus e até a próxima aula.